iniciada da nossa aula aqui no Darwin Online, Darwin curso intensivo 100% online. Hoje nós estamos entrando na nossa penúltima semana, é a semana 7, e o tema da nossa aula hoje é aula 11. Essa aula 11 é uma aula dupla. É uma aula dupla porque ela é uma aula que ela vai falar de dois assuntos que caem com bastante assiduidade. A Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e a República Populista, ou Período Liberal Democrático, que vai de 1946 até chegar a 1964, quando acontece o golpe civil-militar que inicia o regime militar no Brasil, que vai de 64 até 85. E de 85 para cá se inicia a nova república, que é a que nós nos encontramos agora. Então, antes de mais nada, uma boa tarde para o nosso camarada Leonardo Carvalho, para o nosso camarada Maria Carolina, Matheus Martinelli, Maria Augusta, Lavínia, Bruno, Júlia, Luísa, Gabriel, Marcos, Atrine, Sofia, Thomas, Ayla, Tiago Zanotti, Álvaro Souza. Show de bola. Boa tarde para vocês. Bem, eu coloquei já hoje eu tive algumas aulas mais tranquilas no Darwin hoje de manhã. Eu ia até dar essa aula lá do Darwin. Aí por isso que eu cheguei em cima da hora aqui, porque eu vou acabar essa aula e vou voltar para o Darwin, porque eu tenho uma reunião lá no terceiro e pré. Mas o computador de lá não estava do jeito que eu estou acostumado da aula, e aí eu falei, não, vai ficar meio agarrada a aula, eu vou para casa. Aí eu vim em casa para poder gravar essa aula, depois eu volto, beleza? O tema dessa aula hoje, ele é um tema que eu já postei no blog, os exercícios, eu coloquei 16 ou 17 exercícios. Você observa que quase todos eles são de 2020. Eu acho que 15 ou 16 são de 2020. Quando você tem uma facilidade de juntar uma dezena, duas dezenas quase, de exercícios de uma matéria em um ano só, é porque cai muito. Ah, Rod, não entendi. Por exemplo, para eu poder fazer uma lista de exercícios sobre Revolução Francesa e Revolução Russa, para dar 10 exercícios, eu vou ter que voltar um montão de anos. Se eu quiser 10 exercícios de Era Vargas, eu consigo só do ano passado, de tanto que cai. Se eu quiser uma lista de 10 exercícios só de República Democrática, só do ano passado, eu consigo 10 exercícios que caíram só em vestibulares do ano passado. Então, como sempre, não deixe de fazer aquilo que eu tenho falado para vocês. Veja no nosso cronograma qual que é a nossa aula. A nossa aula hoje, vai lá na nossa apostila digital e você vê lá, a aula 11 é qual? Era Vargas e República Democrática, ou Populista. Vai lá no Dá 24 horas e, ó, meu camarada, assiste a aula integral, se você tiver tempo, obviamente, porque são assuntos muito pertinentes. Fala, Thiago. Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Ou só o microfone mesmo estava aberto? Bora lá, então. São assuntos que caem muito. Se você, inclusive, for ver aquele material que eu coloquei dos conteúdos que mais caíram no Enem e vestibulares nos últimos anos, de 2014 para cá, você vai ver que esses conteúdos caem com grande quantidade, beleza? Bora lá, então. Vamos começar do começo, né? Era Vargas. E no caso da Era Vargas, você lembra que na aula passada de História do Brasil, nós terminamos a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite. E eu falei que aquela República Oligárquica, ou República do Café com Leite, ela é uma república longa, né? Ela vai desde 1894 até 1930, com uma Constituição só, e agora nós temos, em 1930, a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Lembrando que o Getúlio Vargas está ascendendo ao poder no momento em que tem muitas pessoas bem famosas na historiografia chegando no poder ao mesmo tempo. Você tem o Franklin Roosevelt chegando no poder nos Estados Unidos, né, no New Deal. Você tem o Mussolini chegando na Itália, o Hitler chegando na Alemanha, Stalin chegando na União Soviética e o Getúlio Vargas chegando no Brasil, o Perón chegando na Argentina. Então, são personalidades políticas de grande impacto, de grande importância histórica real. E no caso do Getúlio, a primeira coisa, nós vamos dividir essa Era Vargas em 3 períodos. O primeiro período é o período do governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Né? Nesse período, de 1930 a 1934, o que é de importante você saber? Primeiro, como que o Getúlio Vargas chegou no poder? O Getúlio Vargas vai chegar no poder a partir de um golpe. Na época, o Brasil vivia o auge dos efeitos da crise de 1929. Você imagina que o mundo inteiro quebrou
em maior ou menor grau. Quem menos sentiu o efeito da crise, como você viu comigo naquela aula de crise de 29, foi a União Soviética, e o Brasil, um país que dependia de empréstimos para poder comprar o excedente de café e que dependia de exportar café. Com o mundo quebrado, ninguém compra café. O Brasil também quebra. O cafezal brasileiro vai à bancarrota. Assim como, por exemplo, a Argentina também quebra. A Argentina e o Uruguai dependiam de exportar carne, vão quebrar. O Brasil dependia de exportar café, vai quebrar. Então, países que não tinham uma economia autossuficiente, que tinha produção de gêneros de produtos primários, secundários, duráveis, não duráveis, que não tivesse um mercado interno que fosse ativo, a chance de você quebrar numa escala imensa era muito grande. Se você recordar que os Estados Unidos, que eram a maior potência, ficaram como ficaram com a crise de 1929, imagina um país como o Brasil dependente da exportação de café e de empréstimos para poder equilibrar suas contas. O país quebra. E aí vem um detalhe. Falências econômicas ou crises econômicas, elas quase sempre são uma previsão de que haverá uma grave crise política. Observa isso na história que você vai ver. Se você vive um período de estabilidade política, pode ter certeza que a economia está bem. Se você tem um período de estabilidade econômica, tem uma grande chance da política também continuar bem. Agora, entrou em crise econômica, é crise política na certa. Aí você fala por quê? Porque boa parte da população, nós estamos falando de história do Brasil, uma parte muito significativa da população, ela pensa de uma forma bem simplista. Se estamos vivendo num pleno emprego, num crescimento econômico, o país cresce, ou pelo menos é o que eu vejo na propaganda e no jornal, esse governo aí é bom. Ou ele é menos ruim do que os outros. Ah, mas ele está roubando, está desviando, está superfaturando. Mas se a economia estiver pelo menos sendo divulgada, que está prosperando, e você sentir isso no seu bolso, que você tem emprego e está ganhando uma grana, as pessoas fazem vista grossa para o governo se ele é corrupto ou não, se ele superfaturou ou não. Agora, meu camarada, entra em crise econômica. Essa crise econômica chega no bolso do camarada. O primeiro que ele vai olhar e falar assim, por que eu estou acontecendo isso? Por que eu estou desempregado? Por que meu salário não sobe? Por que a inflação está elevada? O que está acontecendo? A culpa é do governo. Então, crises econômicas serão, meu velho, acompanhadas de crises políticas. Crise econômica por causa da crise de 1929, crise política no Brasil em 1929 também. Ocorreu um rompimento do café com leite. As duas maiores forças, São Paulo e Minas Gerais, não se juntaram, não conseguiram chegar a um acordo sobre quem seria o próximo candidato à presidência. O último candidato à presidência foi um camarada chamado Washington Luiz. E o Washington Luiz, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, o Washington Luiz, ele era de São Paulo. Nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em Macaé, e de lá ele acabou indo, meu camarada, para São Paulo, onde estudou, fez direito, se tornou político e virou o último político eleito como presidente da República Velha ou da República do Café com Leite. E acaba acontecendo o quê? Minas Gerais, então, queria lançar um próximo, já que o último foi indicado por São Paulo, agora a gente quer indicar o nosso. E na época, Minas Gerais queria indicar o governador das Minas Gerais, que fazia muito sucesso, e acabou meu camarada não conseguindo um acordo com São Paulo, né? Não conseguiram um acordo para que Minas Gerais pudesse lançar candidato próprio. Então, ocorreu um rompimento do café com leite. São Paulo lançou candidato próprio, paulista, Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, que nós falamos na semana passada, aquele do movimento tenentista, da coluna Prestes, tem nada a ver com ele, só tem um sobrenome igual. São Paulo lançou o paulista Júlio Prestes para presidente e vice lançou um baiano chamado Vital Soares, que na época era governador da Bahia, se licencia para poder ser candidato a vice. Lembrando que na República Velha, durante a maior parte da nossa república, na verdade, né, se votava separado para presidente e vice-presidente. Então, você não ia lá e escolhia o Bolsonaro e vinha um Mourão de Gruja. Você não ia lá e votava na Dilma Rousseff e vinha o Michel Temer de Gruja. Não. Você votava em um e votava no outro. E, na época, a chapa de oposição lançou a tal da Aliança Liberal. Lançou uma chapa de coalizão. Lançou Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul, vai pedir licença para poder também ser candidato à presidência,
e lançou para vice o governador da Paraíba, o tal do João Pessoa, tendo o apoio ainda de Minas Gerais. Então, essa aliança liberal ela tinha uma chance muito grande de ganhar as eleições na época, porque, primeiro, ela representava a oposição. Ah, mas tinha apoio de Minas. Ah, tinha apoio de Minas, mas não aparecia, né? Porque não tinha o candidato nem à presidência, nem à vice que fosse mineiro. O candidato à presidência era gaúcho e a vice era paraibano, sacou? Da Paraíba. E aí? E aí, o Getúlio Vargas traria os votos do sul do Brasil, o João Pessoa, muito famoso, traria os votos do Nordeste e Norte, e Minas Gerais, que era o estado que mais tinha eleitor, comporia uma chapa que, nas pesquisas de boca de urna e de opinião da época, era vencedora. E nas pesquisas de opinião, só dava o Getúlio Vargas bombando como primeiro lugar. E quando você vai ver áudios de época, ver não, né? Ouvir, é interessante, porque o brasileiro ele é um camarada que ele gosta de pessoas que são impactantes na fala, né? De pessoas que têm uma oratória inflamada, de pessoas que se colocam como sendo aqueles que são os defensores da sociedade, sacou? E o Getúlio Vargas ele é um personagem desse, extremamente populista, hábil na palavra, sacou? Líder forte, carismático, que um detalhe interessantíssimo do Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas ele era político, né? E ele criticava os políticos, ele falava assim, tipo assim, os políticos que atrapalham o Brasil, sacou? Mas ele é um político, né, cara? Então, um camarada que ele tentava distanciar a pessoa dele do político enquanto ele era um político. E conseguia ter o apoio do povo para poder conseguir chegar a ter o voto e ele ser eleito. Só que quando veio o resultado da eleição, Getúlio Vargas perdeu com mais de 700 mil votos de frente. E aí foi uma carroçada. 700 mil votos. Hoje é muito voto. 700 mil votos em 1930 é um chocolate. E o povo começava a se perguntar, né? O que aconteceu? Como é que pode? Como é que pode o camarada ter... Todo mundo falava que ia votar no Getúlio e quando saiu o resultado da eleição ele perdeu com tanto voto assim. Bem, deu a máxima da política brasileira naquela época e quiçá dos dias de hoje. Quem está no comando do governo determina o resultado da eleição ou tem grande chance de determiná-lo. Na época do café com leite, era 100%. O que quer dizer? Quem está governando? É um paulista? Uhum. Então quem vai ganhar a próxima eleição vai ser um paulista. Fraude. Lugar que tinha 1.000 eleitores, aparecia 5 mil votos por Luiz Carlos Prestes. A vontade de votar no Júlio Prestes, desculpa, era tão grande que as pessoas ressuscitavam, votavam mais de uma vez. Como assim ressuscitavam, votavam mais de uma vez? Fraude. Em lugares que o Getúlio Vargas teria muito voto, a urna desaparecia a caminho da sessão eleitoral, sacou? Do Tribunal Eleitoral. Fraude descarada. Essa fraude, somada à insatisfação do povo por causa da miséria, do desemprego, da crise econômica ocasionada pela crise de 1929, agora é somatizada com a derrota do Getúlio Vargas, que o povo queria que fosse eleito, que representava a oposição e a salvação dos problemas da população brasileira. Como sempre pode ficar pior, depois de acontecer ainda a derrota do Getúlio Vargas, o vice dele, o João Pessoa, foi assassinado. E o João Pessoa, na época, ele foi assassinado, aqui não nos cabe trocar essa ideia, porque é uma ideia mais ampla, e igual meu pai gosta de falar comigo, ele já é fofoquinha do passado, né? Eu gosto muito da história da vida privada. Se você for lá, lá no DA 24 horas, História do Brasil, clica e coloca lá golpe de 30, ou o governo do Washington Luiz, né? Revolução de 1930, você vai achar essa parte que eu estou te falando do assassinato do João Pessoa. E aí você vai ver que o assassinato do João Pessoa foi um assassinato motivado muito mais por interesses de foro amoroso, foi muito mais um crime de ordem passional do que um crime de ordem política. Na época fizeram o seguinte, além do governo de São Paulo, além dos paulistas terem afundado o Brasil numa crise econômica, além dos paulistas terem vencido a eleição do Getúlio Vargas roubando, fraudando, agora esse governo está eliminando a oposição, assassinando seus principais representantes. Aí a frase famosa, passamos a revolução antes que o povo a faça. A insatisfação foi tão grande que o Getúlio Vargas, com o apoio da maior parte dos governadores, com o apoio da maior parcela da população, com o apoio dos tenentes que queriam derrubar a República Velha, corrupta de privilégios, derrubaram o Washington Luiz antes que ele transferisse o poder
para o paulista eleito Júlio Prestes. O Júlio Prestes ganhou a eleição e viajou para os Estados Unidos de férias. Era mais ou menos de férias, que era muito comum na história do Brasil, e nos dias de hoje talvez você vai saber se é verdade ou não, de que os presidentes eleitos no Brasil acabam de ser eleitos e vão para os Estados Unidos. Ah, vão o quê? Vão pedir lá a bênção do tio Sam. Vão lá falar, eu sou o próximo camarada do Brasil que você vai negociar, que você vai tomar conta, blá, 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 blá. É melhor tê-los ao nosso lado do que contra, pode crer, sacou? Mas é uma subserviência muito grande, e isso data de muito tempo na história do Brasil. O Júlio Prestes foi para os Estados Unidos eleito presidente do Brasil. E quando voltou, o Getúlio Vargas já tinha dado um golpe de Estado que ocupou a presidência da República e impediu que o candidato eleito pudesse se tornar presidente de fato e de direito. Então, primeira coisa, Getúlio Vargas chegou no poder através de um golpe de Estado. Ele não foi eleito naquela eleição. Ah, mas ele foi fraudado. Mas ele não foi eleito, beleza? Por isso, governo provisório. Um governo que não veio de uma via constitucional. Um governo que veio de um golpe, pode crer? Pessoal, mas por que tem pessoas que chamam de Revolução de 30, outros eu vejo que chamam golpe de 30? Isso aí é porque, às vezes, os caras são levados por alguns amores, né? E rancores também. Isso vai acontecer em vários momentos da história. Aí você fala assim, mas sem amores e sem rancores. Aí eu já te falei, é golpe. Aí você fala assim, mas por que é golpe? Porque ele não foi eleito, cara. Porque a Constituição não permite que um camarada retire o presidente antes de passar o mandato para o outro sem ele ter sido eleito, cara. Simplesmente por isso. E tem um outro detalhe. Para ser uma revolução, tem que haver uma transformação radical da ordem das coisas. Para ser revolução, tem que haver uma transformação radical da ordem das coisas num curto espaço de tempo. Exemplo. Por que se diz Revolução Francesa? Antes e depois da Revolução. Antes era monarquia, depois república. Antes, absolutismo, depois modelo republicano constitucional. Antes você tinha primeiro e segundo estado sem pagar impostos. Agora, todos são iguais perante a lei. Antes, o voto era censitário. Agora, passa a ser sufrágio masculino. Antes, o ensino era só para membros do clero e da nobreza. Agora tem ensino primário gratuito. Observa como é uma transformação radical da ordem das coisas. Revolução Russa. Antes, era uma monarquia czarista. Depois, um modelo socialista. Antes, você tinha uma monarquia czarista de direito divino, apoiado pela Igreja Ortodoxa. Agora você tem um modelo político onde a religião é afastada ao máximo. Antes, você tinha o domínio da aristocracia russa. Agora você tem o domínio do Partido Bolchevique. Antes, a terra pertencia aos seus proprietários, propriedade privada dos meios de produção. Agora, a terra pertence ao Estado, propriedade estatal. Mudança radical da ordem das coisas em um curto período de tempo. Vamos colocar agora o Getúlio. Antes do Getúlio, República. Depois do Getúlio, República. Antes do Getúlio, República Federativa. Cada estado tem seu próprio governo. Depois do Getúlio, também. Antes, você tinha uma república onde você tinha o domínio das oligarquias na política brasileira. Depois do Getúlio, também. Ah, mas acabou o café com leite. Se for lembrar da Tia Teteca, acabou o café. Aí você fala, por quê? Porque Minas foi apoiadora do Getúlio Vargas, juntamente com o João Pessoa. Então, Minas fazia parte desse novo governo, mas é a mesma burguesia, a mesma elite mineira de antes. O que eu estou querendo dizer é que substituiu a elite de São Paulo por elites sulistas e nordestinas, porque a elite mineira continua. Sacou? Então, se você for ver, as coisas antes eram um país agrário, se mantém um país agrário. Principal fonte de renda é o agronegócio, continua sendo o agronegócio. Essencialmente patriarcal, continua sendo patriarcal. Sacou? Então, as coisas estruturais mais importantes não tiveram modificação de fato. Então, não é revolução. Então, é golpe. Onde? Mas por que você falou amores e rancores? Porque os que são favoráveis ao Getúlio Vargas, todos eles naquele momento vão chamar de Revolução de 30. Assim como aqueles que apoiaram os militares em 64 vão chamar de Revolução Redentora de 64. Assim como aqueles que apoiaram a saída da Dilma Rousseff foram os apoiadores do impeachment. Agora, os caras que são contrários,
Os caras que são contrários ao Getúlio Vargas, golpistas. Golpista ele. Os caras que foram contrários à queda da Dilma Rousseff afirmavam que ela tomou um golpe. Os camaradas, meu velho, que são contrários ao regime militar de 1964, não vai falar Revolução Redentora, vai falar golpe de 1964. Então, sem amores e sem rancores, analise isso que eu acabei de explicar para vocês em Revolução Francesa, Revolução Russa e Era Vargas. Para ser revolução, tem que haver uma transformação radical na estrutura das coisas. Estrutura, sacou? Num curto período de tempo. Nesse governo provisório, algumas coisas importantes. Primeiro, o populismo, que é a base da política brasileira pelos próximos 30, 40, 50 anos. Como eu já disse, o populista é aquele camarada que sabe falar, que tem uma excelente oratória, que sabe falar aquilo que o povo quer ouvir. Um populista pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, ele pode ser todas as coisas em momentos diferenciados, sacou? Um populista, meu velho, sabe agradar, um populista sabe manipular, um populista está próximo do seu público, beleza? Um político populista não é aquele que só aparece no momento da campanha e de longe no palanque, não. O cara que tem um traço populista, ele vai para a rua, ele abraça, ele beija, ele pega na mão, ele fala o nome daquele cara, sacou? Outro detalhe importante desse momento são as leis trabalhistas que vão ser feitas já no governo provisório. Quais vão ser as leis trabalhistas? Carteira de trabalho, salário mínimo regional, cada região tem um piso, né? Hoje, salário mínimo nacional, todos os estados têm um salário mínimo do mesmo tipo, mesmo tamanho, sacou? R$ 1.054. Lá naquela época, lá era piso regional, cada região tinha um piso. O piso sudeste era o salário mais alto, o piso norte era o mais baixo, beleza? Proibiu o trabalho de menores de 14 anos, 14, 15, 16 e 17 são menores aprendizes, podem trabalhar mais metade da carga horária, só 4 horas. Mulheres passam a ter direitos reconhecidos como os dos homens, então tem que ganhar o mesmo salário, trabalhar a mesma quantidade de hora, beleza? Descanso semanal remunerado, 40 horas de trabalho por semana, né? 4 vezes 5, 8 vezes 5, 40. Na verdade, eram 44 horas. Aí você fala por quê? Porque você trabalhava 8 horas de segunda a sexta e 4 horas nos dias de sábado, beleza? Férias anuais remuneradas de 30 dias. Licença maternidade, sacou? Toda essa legislação trabalhista foi criada no mesmo momento em que o Roosevelt fazia o New Deal lá na Europa, em que o Mussolini fazia a Carta del Lavoro na Itália, sacou? São formas de você, ao mesmo tempo, gerar um ganho para a classe trabalhadora, agradar, ser popular, né? Gerar emprego e renda, ao mesmo tempo que gera emprego e renda para poder movimentar a economia, beleza? E nós tivemos uma revolta nesse governo provisório, que foi a Revolta Constitucionalista de 1932. Essa revolta de São Paulo, de 1932, como o nome já fala, constitucionalista, ela vai tentar dar um checkmate no Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas já tinha 2 anos que ele estava provisoriamente no poder, e um detalhe interessante, né? Quando você dá um golpe, toda vez vai ser assim, aprenda isso. Toda vez que o camarada dá um golpe, o governo que se inicia é um governo provisório. A primeira coisa que ele faz é suspender a Constituição. Afinal de contas, pela Constituição, o governo dele nem deveria existir. Suspende a Constituição. Ué, mas aí não tem lei mais? Não tem mais nada? Quem passa a ser a lei? Você. Você que deu o golpe passa a ser a lei. Você passa a governar através de decreto-lei, beleza? Segunda coisa que você faz, suspendeu a Constituição. Segunda coisa que você faz, fecha o Congresso Nacional. Aí você fala, para quê? Para você eliminar os opositores. Você pode eliminar a oposição matando todos eles ou simplesmente fechando o Congresso Nacional. No Brasil, se optou pela via mais pacífica. Fecha o Congresso Nacional, os governos estaduais, as principais prefeituras, as de capital, por exemplo. Mas ele vai governar sozinho? Não. Agora ele vai lá, pega aquelas elites que apoiaram o golpe dele e nomeia essas elites para preencher o Congresso Nacional. E nomeia essas elites para governar nos estados, sacou? Cada estado, ao invés de ter um governador, passa a ter um interventor. Um interventor, um camarada que exerce a função de governador. Só que ele não é eleito pelo povo, é o Getúlio Vargas que nomeia o cara para governar aquele estado. E é aquele cara que vai nomear os prefeitos que governarão os municípios.
Sacou? Então, ó, suspendo a Constituição, elimino a oposição fechando o Congresso. Quando eu suspendo a Constituição, eu passo a governar através de decreto-lei, elimino a oposição fechando o Congresso, nomeio as elites que apoiaram o meu golpe, meu velho, para ocupar o poder junto comigo, igual, por exemplo, os interventores que vão governar os estados. No Espírito Santo, o interventor foi um tenente chamado João Punaro Bley, era um militar, sacou? Além disso, meu camarada, se pode... Aí faltava agradar o povo. Para agradar o povo, as leis trabalhistas, a legislação trabalhista. Só que já tem, quando Getúlio ocupou o poder, ele falou que o mais brevemente possível ele ia fazer uma Constituição e iria convocar eleições gerais. Já tem 2 anos e ele não convocou eleições e nem tem Constituição pronta. E os paulistas queriam o quê? Os paulistas queriam que Getúlio Vargas cumprisse o que ele havia prometido. Já tem 2 anos que você está aí, cara. 2 anos é meio mandato. Então eu preciso, primeiro, que se convoque, que se faça uma Constituição. Por isso que o nome é Revolta Constitucionalista. Porque se tem uma Constituição, eu sei o que pode e o que não pode. Se tem uma Constituição, você não vai ficar governando através de decreto-lei. A Constituição coloca limite nas coisas. Segunda coisa, eu quero eleição geral. Por que eleição geral? Porque aí nós, paulistas, podemos lançar o nosso candidato próprio e quem sabe a gente consegue ganhar. E a terceira coisa, o Getúlio Vargas, na época, foi tão filho da mãe que ele colocou um cara para ser o interventor de São Paulo, ou seja, o cara que iria governar São Paulo, um pernambucano e militar. Ou seja, um camarada que não entendia nada de café, o cara nem civil era, nem proprietário rural era, e nordestino, sacou? E aí você tá ligado que em São Paulo tem uma parcela daquela população, principalmente de algumas regiões mais ricas, né, velho? Uma parcela, não estou generalizando, é claro, que os camaradas têm um preconceito gigantesco com relação às populações nordestinas, sacou? E aí, meu camarada, você colocar um nordestino para governar São Paulo, os camaradas se sentiram extremamente humilhados, porque eles não mandam no país mais, porque o presidente deles foi derrubado por um golpe. Eles não mandam no país mais, porque o presidente que eles elegeram nem ocupou o poder. Eles não mandam nem no próprio estado, porque quem governa o estado de São Paulo é um tenente pernambucano, militar. E aí, os caras estão doidos. Estão querendo 3 coisas. Faça uma Constituição, convoque eleições e coloque um interventor civil e paulista para governar São Paulo. Como Getúlio Vargas já tinha 2 anos e não fez nenhuma das 3 coisas, os caras foram para a rua e exigiram as reformas. Acabaram entrando em atrito com a polícia e morreram 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Viu a sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, o nome dos 4 estudantes que morreram em uma passeata que seria pacífica em atrito com a polícia. Quando esses 4 estudantes morreram, teve início a revolta armada. Mas o Getúlio Vargas não é um camarada que deixa o mal crescer para depois combater. Ele costuma cortar lá na raiz. Ah, por quê? É fácil de fazer isso? É. Se perguntar para você quem que é o seu principal inimigo, creio eu, meu velho, que você deve responder de supetão. Talvez a pessoa não saiba que você a considera inimiga sua, mas você sabe. Se é que você tem algum inimigo, né, meu velho? O Getúlio Vargas, político, que entrou através de golpe, sabia muito bem quem era a maior oposição dele. Se perguntasse quem é a maior oposição de Getúlio Vargas no poder, São Paulo. Se tivesse alguma possibilidade de golpe para derrubar o Getúlio Vargas, viria de onde? De São Paulo. Então, Getúlio Vargas já estava previamente preparado, sacou? Tanto é que, na época, o que acabou acontecendo, meu camarada? Quando iniciou o movimento armado em São Paulo, Getúlio Vargas sitiou São Paulo. Sitiar é você cercar. Bloqueou São Paulo por terra, mar e ar. Não tinha como sair para buscar ajuda, não tinha como chegar ajuda para os paulistas. Eles perderam em pouco mais de 3 meses de batalha. Apesar dos paulistas não terem vencido a revolta, o que os paulistas queriam acabou acontecendo. Logo ao final da revolta constitucionalista, o Getúlio Vargas vai colocar um interventor civil e paulista para governar São Paulo. Agora, eleições e Constituição, espera mais um pouquinho, daqui a 2 anos. Chegamos em 1934. Agora inicia a fase do governo constitucional. 1934 inicia a fase do governo constitucional, porque agora tem uma Constituição. O Brasil, uma república federativa presidencialista.
3 poderes em 3 níveis: executivo, legislativo, judiciário, grau municipal, estadual, federal. Estado laico, a igreja se separou de Estado definitivamente, sacou? Além disso, meu camarada, você tem o ensino público obrigatório e gratuito. As leis trabalhistas são incorporadas na Constituição de 1934. E a coisa mais importante da Constituição de 1934, quem vota e como vota. Essa é a parte mais importante dessa Constituição. De todas as Constituições, a parte mais importante é quem vota e como vota. Nessa Constituição, as eleições eram diretas, ou seja, você vota em quem vai ser eleito te representar, e o voto deixou de ser voto aberto, passou a ser um voto secreto. E você está ligado que quando o voto passa a ser secreto, é uma paulada no voto de cabresto, é uma paulada no coronelismo. Se diminui muito agora, com o voto secreto, a influência e o poder que as elites agrárias tinham no Brasil, no domínio das eleições. É claro que o voto de cabresto não acabou até hoje. É claro que o mandonismo, o coronelismo não acabaram até os dias de hoje. Que fraude, corrupção, compra de votos não acabaram até os dias de hoje. Mas que com o voto secreto isso diminuiu horrores, diminuiu muito substancialmente. Nessa última eleição que teve, eu fui candidato a vereador. Me aventurei. No último dia, na verdade, eu já estava com um projeto de ser candidato tinha um tempo, mas esse ano foi um ano bastante difícil para mim. Perdi minha mãe, 4 meses depois a minha mulher perdeu a mãe dela, e aí eu fiquei meio assim se eu ia ser candidato ou não. Aí eu falei, velho, o que é um peito para quem tá cagado, né? Já estou pensando nisso há tempo, vamos fazer essa parada. Aí acabei entrando para ser candidato, nem propaganda eu fiz, porque nem aula com vocês eu tinha, para você ter uma leve ideia, sem ter contato, né, por causa de pandemia. Propaganda só de Instagram, tive mais de 700 votos, né? E aí eu achei interessante, fiquei bem feliz com a quantidade de votos que eu tinha. Se tivesse aula, obviamente, não fosse pandemia, eu tinha uma chance muito significativa de ter sido eleito na primeira eleição. Mas, enfim, não foi para ser agora, está valendo. O detalhe interessante é de que algumas pessoas falavam assim, valeu. Obrigado, velho. E aí aconteceu o quê? Algumas pessoas falaram assim, pô, devia vir aqui no título de eleitor, cara. Em quem que eu votei? Aí, porque eu votei em você, mas não está aparecendo lá na urna lá que eu votei em você, sacou? Aí um outro camarada falou assim, pô, lá na minha casa tem 8 votos seu. Um brother meu, pedreiro, né? Aí eu falei, rapaz, para de contar voto da sua mulher, das suas filhas, você tem que mandar no seu voto. Ele falou assim, não, todo mundo lá em casa vota, lá em Caratuíra, todo mundo lá em Caratuíra, na minha casa, vota nessa escola aqui, ó. Pode anotar o nome dessa escola aqui que você vai ver se não vai ter 8 votos lá. Aí saiu o resultado da eleição, teve um voto lá naquela escola para mim. Aí eu cheguei para ele, zoar ele, claro, né? Falei, aí, viu lá os 8 votinhos? Falei, vi nada não, só tem um voto. Você fala que manda na sua mulher, manda nas suas filhas, fica cantando de galo aí, que é o machão. Olha aqui, ó. Cada uma votou em quem quis votar. Você não manda em porcaria nenhuma. Aí, por isso que o voto tinha que ter escrito atrás em quem quer votar, que elas iam ver qual é que é. Ó a ideia do cara. Sacou? Ó o outro falando comigo, não, mas tinha que ter aqui em quem que eu votei, para eu poder mostrar para você que eu votei, cara. Para aí você não se sentir enganado ou qualquer coisa. Eu falei, não, velho, isso aí não pode existir. Aí o camarada falou assim, mas por que não pode? É uma prova de que eu votei naquele candidato. Não pode existir. Por quê? Porque essa mesma prova, que nesse momento você pode achar que é algo positivo ou benéfico, ele é muito mais negativo se ele acontecer. Imagine que você more, por exemplo, meu velho, numa região onde tem uma milícia. Ou que você more, por exemplo, numa fazenda. Ou que você trabalhe numa empresa. Que o dono da empresa chega lá e fala assim, ó, vocês vão votar no candidato X. E domingo, vocês vão votar nesse candidato X. Segunda-feira, quando vocês vierem trabalhar, vocês deixam lá na minha mesa o comprovante de votação. Em quem que você votou? Sacou? Você acha que não vai ter gente com petulância para poder fazer isso? Os senhores acham, por exemplo, que dentro de comunidade, que ou tem domínio de tráfico, ou tem domínio de milícia, os camaradas não forçam a população a votar no candidato tal? Se tiver aparecendo o nome, se aparecesse o nome naquele papelzinho de quem você votou, pelo amor de Deus. Aí você ia ver o que ia ser violência eleitoral, o que ia ser tragédia, mandonismo, um grau muito maior. Então, o voto ser secreto é algo que tem que ser comemorado porque é algo que protege a individualidade da pessoa, sacou? O voto passou a ser secreto em 1934.
E não só o voto passou a ser secreto, uma outra coisa aparece aí. Mulheres passaram a ter direito constitucional em 1934. Quando foi escolher o Congresso Nacional, que fez essa Constituição em 34, teve uma eleição em 1932. Em 1932, as mulheres já votaram, beleza? Inclusive, votaram e escolheram uma deputada federal. Uma só, uma apenas. Número que parece que de lá para cá, o crescimento ele é muito pequeno. Muito pequeno. E eu falo para as senhoras que estão me ouvindo agora, as meninas, né? Só vai haver mudanças de fato na vida de vocês, num grau estrutural, de igualdade plena, quando vocês se fizerem representar politicamente nos cargos de liderança da política, não apenas como eleitoras. As mulheres representam de 51% a 52% dos votos válidos. Poderiam ter facilmente metade das cadeiras no Congresso Nacional ou em qualquer Câmara Municipal ou governo estadual. Então, esse é um ponto importantíssimo para as mulheres pensarem para um futuro, meu camarada, para garantir uma igualdade que seja mais elevada do que a que existe atualmente, porque o que existe hoje é muito mais papel do que realidade. Então, vamos lá para você guardar. Eleição direta, voto secreto para homens e mulheres maiores de 18 anos alfabetizados. Tem que ser alfabetizado, tem que ser maior de 18 anos, beleza? Lembrando que era obrigatório para os homens e as mulheres o voto era facultativo. Então, as mulheres ganham o direito de voto em 1934, pela Constituição, sim. Já votam em 32, já. Mas na Constituição, em 34, ela ganha o direito. Isso. Mas o voto dela é facultativo naquele momento. Isso aí, ela não era obrigada a votar. Show de bola? E em 1934, um outro detalhe interessante para poder falar são os dois partidos que vão ter nessa época do governo constitucional. O partido de esquerda, que é, na verdade, a ANL, do Luiz Carlos Prestes, sim, aquele tenente da coluna Prestes, foi para a União Soviética, foi treinado no Partido Comunista Russo, volta para o Brasil, ele volta para o Brasil e no Brasil ele funda a ANL, que é um partido de base socialista. Defendia a reforma agrária, não pagamento da dívida externa, formação de um governo de caráter popular, sacou? Um discurso bem popular, bem forte mesmo, o discurso dele. E de base socialista. Então, por que eu falo um discurso bem popular e bem forte? Porque reforma agrária, distribuição de emprego e renda, formação de um governo popular, não pagamento da dívida externa, estatização de empresa estrangeira. Quando fala que vai fazer isso aí para poder passar para o domínio público, de que o povo vai ser o dono, né? Se o povo bota fé nisso aí, tem a chance de crescer e de crescer muito, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo. E, por outro lado, você tinha, como no Brasil não se cria, tudo se copia, né? Se você vê que o mundo, nesse momento, está polarizado entre extrema-direita, nazifascistas, e extrema-esquerda, socialistas, comunistas, no Brasil nada se cria, tudo se copia. Então, aqui tem um partido de esquerda, a ANL, do Luiz Carlos Prestes, base socialista comunista, e você tinha um partido de direita, AIB, Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, um partido de base fascista. Observa que eu falei base fascista, você já tem que sacar quando fala fascista que é o italiano, beleza? Ah, por quê? Não pode ser o alemão, não? Não. Se for alemão, você fala nazismo, porque eu já sei que é o fascismo alemão, ou você fala fascismo alemão, beleza? Se eu falar só fascismo sozinho, é o clássico. Se eu falar só fascismo sozinho, é o italiano, sacou? E aí? Mas por que no fascismo italiano? Se inspira no fascismo italiano e não no nazismo? Não vão ser a mesma coisa, não? Lembra que tem uma característica que se sobressai no nazismo com relação aos outros fascismos. A ideia da supremacia da raça ariana. Se eu defendo no Brasil, se eu faço no Brasil um partido nazista que defende a supremacia da raça ariana, esse partido não vai conseguir muitos adeptos e nem vai conseguir vencer a eleição em basicamente lugar nenhum. Pouquíssimos lugares. Não vou falar lugar nenhum porque é exagero, mas em pouquíssimos lugares. Ah, por quê? Porque a população brasileira é a mais misturada do mundo. Defender a supremacia da raça ariana é difícil. Tudo que você lembrar de fascismo, você pode colocar na A e B. Unipartidarismo, militarismo, culto ao líder, eliminação e perseguição das oposições, slogan Deus, Pátria, Família, sacou? Então tinha um partido de direita, tinha um partido de esquerda. No entanto, nessa época, né, cara,
esse partido de esquerda, a ANL, começou a crescer muito significativamente. Começou a crescer muito significativamente, crescia 7 vezes mais rápido, 6 vezes, na verdade, mais rápido do que a AIB. E teve um discurso exaltado do Luiz Carlos Prestes, isso antes de acontecer as eleições, onde o Luiz Carlos Prestes fez um discurso, né, vendo que o partido que mais crescia 6 vezes mais rápido que o partido de oposição, e ele se empolgou em um discurso e afirmou que o governo do Getúlio Vargas deveria ser derrubado e de que todo o poder deveria se concentrar na ANL. E aí são os momentos em que a boca não deveria ser aberta do tanto que ela foi. Por quê? Porque tem aquele ditado que fala que peixe morre pela boca, e na ocasião o Luiz Carlos Prestes ele deu um mole gigantesco a ele. Aí você fala assim, por quê, velho? Porque em boca fechada não entra mosquito, velho. É um ditado. Ou tem o outro, igual minha avó judia lá fala, o que ninguém sabe, meu neto, ninguém atrapalha. O que ninguém sabe, ninguém cobiça. Se você fala o que você pretende fazer, você alerta a concorrência e tem a chance de perder a preferência. Eu demorei muitos anos da minha vida para conseguir colocar isso dentro de mim e passar a praticar isso de fato. Só anuncie alguma coisa que eu vou fazer depois que ela estiver ali, nas bicas para ser inaugurada. Sacou? Por quê? Porque senão você conta, os caras colocam o olho grande, ou plagiam a ideia, ou torcem para poder dar errado, e sem contar ainda que se o negócio não vai para frente, pressão em cima de você porque você falou que ia fazer e não fez. Se você fala que não fez e não fez, o povo passa a você ver um camarada que não tem uma palavra forte, que não empenha e não prova o que você fala, sacou? Então, se você ficar só para você, o que você pretende fazer, e não contar para ninguém, o que vai acabar acontecendo, meu camarada, vai ser que se você não fizer, ninguém nem sabe. Sacou? Se você não fizer, ninguém nem sabe. Valeu, velho. Obrigado. Não vai ter pressão em cima. E o Luiz Carlos Prestes foi lá e falou isso. De que o governo do Getúlio Vargas deveria ser... Não, aqui tem... Cara, tá aparecendo o chat do Adelarmo para mim aqui, você acredita? Tá aparecendo o chat do Adelarmo aqui para mim. Mas, enfim, continuando. Falou que ia derrubar o Getúlio Vargas de todo o poder para a ANL, e Getúlio Vargas juntou a fome com a vontade de comer. É? É. Lei de Segurança Nacional. Toda vez que você vê essa parada, velho, dá uma olhadinha na palavra. De Lei de Segurança Nacional, na história do Brasil República, é sempre a mesma coisa. O país se encontra aí com uma ameaça comunista para derrubar o governo. E aí? E aí, nessa ocasião, com essa Lei de Segurança Nacional, o cara falou que era para derrubar o governo, falou que era para entregar o poder para a ANL. Você falou. Mas eu não ia fazer isso. Mas você falou. O cara fechou a ANL, extinguiu o partido, colocou todos os membros na ilegalidade. Os caras não poderiam nem votar nem se candidatar. Se imagine agora você sendo um aliancista, um membro da ANL. Imagina que a eleição daqui a alguns meses, o seu partido cresce 6 vezes mais rápido que o outro, você está com a faca, o queijo, a goiabada e o creme de leite na mão. E Getúlio Vargas vai lá e, fecha seu partido. Tudo aquilo, meu velho, que você pretendia de sonho, acabou ali agora. E aí, cara? E aí o que vai acontecer é o básico. A galera vai ficar tão enfurecida com Getúlio Vargas, o povo da ANL, que a ANL vai fazer aquilo que o Getúlio Vargas afirmou que ela faria. O Getúlio Vargas, quando fechou a ANL, com base nessa Lei de Segurança Nacional, como a ANL tinha uma aprovação popular até significativa, muitos vão falar assim, Getúlio, você está exagerando, sacou? Vai fechar o partido, está exagerando, colocar os caras na ilegalidade, não tem nada de ameaça comunista, de derrubar o governo, não, isso aí falou isso aí da boca para fora, eles não têm condição de fazer isso aí, não. Beleza, o povo fica na dúvida se o Getúlio Vargas apelou ou não. No entanto, o Getúlio Vargas é uma raposa felpuda. Felpuda. E aí? Aquilo que você talvez não faria, agora você faz. Se talvez você falou da boca para fora que era para derrubar o governo, agora você vai tentar derrubar. E como eu sei que você vai tentar derrubar? Porque eu fechei seu partido, você tá puto. E como eu sei que você vai tentar um golpe para me derrubar, eu já estou esperando o seu golpe, papai.
a ANL de novo mete os pés pelas mãos. O Luiz Carlos Prestes, de novo, achou que ele era mais do que ele realmente era. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ANL era, de fato, o partido que mais crescia no Brasil? Era. Mas ela teria esse apoio para derrubar o Getúlio Vargas? Não. Ah, mas a ANL fez promessa de um montão de coisa, reforma agrária, no pagamento da dívida externa, passar as fábricas para os operários. Ela prometeu. O Getúlio Vargas já colocou você para votar, já colocou o voto secreto, colocou a mulher para poder votar, criou salário mínimo, criou férias, criou descanso semanal. Então, ter apoio popular é uma coisa, ter apoio popular para derrubar o Getúlio não teve. E quando os caras tentaram dar o golpe para derrubar o Getúlio já estava esperando e prendeu todo mundo, inclusive o Luiz Carlos Prestes, que vai passar os próximos 10 anos vendo só, ó, nascer quadrado. Esse quadrado meu que ficou meio diferente. Vendo só, ó, nascer quadrado. Sacou? Ficou preso. E aí? E aí Getúlio Vargas vai para o jornal e fala, ó, falei com vocês que os caras iam dar um golpe, um monte de gente ficou duvidando, achando que era mentira. Aí, ó, prendi todo mundo. E aí o Getúlio Vargas cresce como sendo um homem que fala a verdade. Cresce como um camarada que estaria defendendo o Brasil do comunismo. Cresce como aquele, meu velho, que defende as causas do povo em seu governo. Terminando o mandato dele, eleição ano que vem, ele não pode ser candidato de novo, porque não existia reeleição. O governo dele está acabando, mas ele não quer sair. Ele tem apoio popular, não tem oposição, porque ele acabou de prender todo mundo. O que ele faz? Espera aí. Tem apoio popular, não tem oposição, o governo dele está acabando, ele não pode ser reeleito, mas ele quer ficar no poder. Isso. Dá-se um jeito. E eu não falei que ele é uma raposa felpuda? Imagina, meu velho, que você acorda uma bela manhã e vai até a padaria comprar o pão. Daquela época que você ia na padaria comprar pão e ainda comprava o jornal, né? Papel. E aí você foi lá, rapaz, comprou o jornal e está escrito na capa do jornal: governo descobre plano de invasão comunista ao Brasil. Na capa do jornal. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, no canal aberto mais famoso que tem aqui, que é a Globo, ia tocar aquela musiquinha. Governo descobre plano de invasão comunista ao Brasil. O plano foi descoberto pela inteligência do governo de Getúlio Vargas. As informações seguem nas páginas abaixo. E aí, quando que ia ser invasão, bombardeio das capitais, assassinato das autoridades políticas, eliminação das autoridades religiosas, destruição da religião e da igreja, extinção da família, coletivização da produção, fim da propriedade privada. Bicho, tudo aquilo que existia no imaginário das pessoas, e até hoje existe em boa parte, só faltou colocar aí que o comunista ia ser o comedor de criancinha. Tudo que isso que vive no imaginário de boa parte da população, estava no jornal, com um monte de página em russo, com as traduções do lado, sacou? Com os documentos xerocados, fotografados e por aí vai. O povo pirou. Ainda mais com o povo que está acostumado a achar que tudo que aparece no jornal é verdade, sacou? É foda. Mas pra você ter a leve ideia, velho, a galera acredita no horóscopo, cara. No horóscopo, compra o jornal para poder ver o horóscopo, cara. Onde você está revoltado? Você não acredita no horóscopo, não? Não acredito nos astros, acredito. Não acredito nos astros, não acredito. Estão lá em cima, rodando, pá, outros não. Estão lá em cima. Rotação, translação, pode crer. Ah, mas na influência dos astros na nossa vida, acredito também. Rotação, translação, tábuas de maré, força gravitacional, época de plantio, época de colheita, pode crer. Agora, daí você falar que eu sou um ariano do planeta Marte, meu elemento é o fogo, e hoje no horóscopo falou que a minha tarde vai ser melancólica, porque está tendo uma conjunção de Saturno com Netuno. As favas. Aí você fala assim, não? Pô, claro que não, meu velho. Aí você fala assim, mas por que não? Mas por que dá certo? Velho, quase todas as coisas no horóscopo são coisas que são inalienáveis da vida da pessoa humana. Pô, quem procura acha. Você já escutou? Quem procura acha. É isso aí. Quem procura acha. Você leu lá hoje no seu horóscopo, seu dia vai ser cansativo, sua tarde melancólica. Aí você já ficou pensando nisso. Aí tá aí você agora aí.
sentado ou deitado, vendo eu do outro lado com essa cara igual a leitor, a tarde indo embora, o sol indo embora, e você leu no jornal que sua tarde vai ser melancólica, aí você começa, caraca, tô melancólico. Sacou? E aí, se o povo acredita até no horóscopo, não vai acreditar, meu velho, nos documentos xerocados e fotografados da inteligência do governo sobre o que os russos iam fazer com os comunistas aqui para invadir o Brasil? O povo pirou. O povo pirou totalmente, velho. E aí, quando dá às 19 horas, e isso era até uns dias desse atrás, porque agora as rádios não são mais obrigadas a passar a voz do Brasil às 19 horas, mas você sabe que às 19 horas, até bem pouco tempo atrás, em todos os rádios do Brasil, AM, FM, começava o tan, tan, taranã, tan, taranã, tan, 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 pam. Pois é, eu gosto mais daquela dos índios, aquela do Voz do Brasil. A Voz do Brasil era chamada de A Hora do Brasil. E o Getúlio Vargas tinha a possibilidade de entrar qualquer dia na Hora do Brasil e falar. E aí, meu velho, o ministro da Guerra do Getúlio Vargas foi para a Hora do Brasil e falou o seguinte, ó, o plano está aí, vocês viram que o governo descobriu, só existe um meio de evitar que o Brasil seja completamente dominado pelo comunismo. Se o povo quiser, se o Congresso Nacional quiser, e entregarem plenos e totais poderes para o nosso presidente, doutor Getúlio Vargas, com plenos e totais poderes, ele consegue defender a democracia brasileira da ditadura comunista. Aí o povo... O Congresso vai lá e vota e concede plenos e totais poderes para o Getúlio, sendo o Congresso ainda pressionado pela população que apoiava para que fizesse tal coisa. Assim que o Getúlio recebeu a aprovação do Congresso de plenos e totais poderes, a primeira coisa que ele fez foi qual? Muito obrigado pela confiança depositada e declaro o fechamento dessa casa. Assim que vocês me concederam plenos poderes, eu fui e fechei o Congresso. Fechei o Congresso, declarei estado de guerra, porque o Brasil estava para ser invadido, sacou? Suspendi a Constituição, fiz uma nova Constituição, a Constituição de 1937, porque a partir de agora acabou o governo provisório. Porque a partir de agora se inicia uma fase ditatorial chamada Estado Novo. Estado Novo vai de 1937 a 1945. É a fase ditatorial do Getúlio Vargas. Nessa fase de 1937, ela é uma ditadura mais significativa, mais pesada do que foi o regime militar de 64 a 85, do ponto de vista de que de 64 a 85 você tinha um congresso, tinha eleições para determinados níveis, tinha um congresso com 2 partidos, nós sabemos que eles eram manipulados, mas nós tivemos 5 presidentes alternando no poder nesses 21 anos. Né? Aqui nós temos o Getúlio Vargas sozinho, 15 anos no governo. 15 anos. E o Getúlio Vargas vai fazer uma Constituição, chamada Constituição de 37, ou a Carta Polaca, porque ela é inspirada na Constituição da Polônia, uma Constituição de caráter autoritário, centralizador, fascista mesmo, sacou? Onde o Brasil agora, deixa de ser uma república federativa, os estados não elegem mais os representantes, não existem mais bandeiras estaduais, não se pode mais cantar os hinos dos estados, só existe agora a bandeira do Brasil. Não se pode nem ter escolas de idiomas estrangeiros aqui. Não se pode falar em outro idioma que não o português. Beleza? Alguns clubes que, por exemplo, tinham nomes em homenagem aos descendentes italianos ou o povo que formou o clube, igual, por exemplo, Palestra Itália, que tinha 2, um em BH e outro em São Paulo, tiveram que mudar de nome. Palestra Itália virou o Palmeiras, né? A arvorezinha típica do Brasil. O Palestra Itália de BH virou o Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro, a constelação Cruzeiro do Sul que nós vemos aí, meu velho, de qualquer lugar do hemisfério sul. E aí? E aí implantou uma ditadura apartidária. Não tem partido. Só existia 2, já tinha fechado um, a ANL, Ameaça Comunista. E agora fecha a AIB.
Fecha a AIB? Fecha a AIB, aquele partido que é de característica fascista. Pô, mas ele não está instalando uma ditadura? Tá. E ela não é de base fascista? É. Então, por que ele acabou com a AIB que era fascista? Coloca um negócio na sua cabeça. Getúlio Vargas gosta de governar sozinho. Getúlio Vargas não gosta de vice. Getúlio Vargas não vai gostar de partido. Se eu não quero um vice me acompanhando, você acha que eu vou querer um partido dando ideia do que eu vou fazer? Eu governo sozinho, do jeito que eu for, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu achar que é o melhor. Igual é na Itália, igual é na Alemanha. Não precisa de você pensar. Obedeça ao Führer. O Hitler pensa por nós. Não precisa de você questionar. Obedeça ao Duce. O Mussolini é mais inteligente e pensa melhor do que a gente. Não precisa de você pensar, questionar. Execute e obedeça aquilo que o Getúlio faz, aquilo que ele quer, porque é o melhor que ele quer para nós. Mais ou menos dessa forma, sacou? E aí vai acabar acontecendo o quê? Além dessa Constituição autoritária, centralizadora, não tem mais eleições para governos de Estado, ele que nomeia os caras, sacou? Agora você tem pena de morte no Brasil, cria um DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava a oposição, que promovia o governo com propaganda positiva o tempo todo. Getúlio Vargas é o primeiro cara no Brasil que se promove através dos meios de comunicação, que na época era o rádio e o cinema, sacou? Além disso, ele vai criar o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, para poder gerenciar a qualidade do serviço público no Brasil, o órgão massa esse. Porque ele pensava assim, do mesmo jeito que você vai em um órgão público e sendo maltratado, você bota a culpa no governo, se você for num órgão público e for bem tratado, você dá moral para o governo. Então, o DASP era um órgão que servia para controlar a qualidade do serviço público prestado à população brasileira, para formar uma imagem positiva e organizada do regime. Criou ainda uma polícia política. Uma polícia política é igual a Gestapo da Alemanha, é igual a OVRA da Itália, é igual a Ucrânia da União Soviética. Uma polícia política ela não serve para poder buscar ladrões, assassinos, assaltantes comuns. Ela serve para poder buscar os chamados subversivos, aqueles que são críticos ou opositores do governo. Então, pessoas, grupos, sindicatos, partidos clandestinos eram perseguidos e eliminados, pode crer? E, é claro, durante o Estado Novo acontece a Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas inicialmente mantém uma postura de neutralidade, apesar de que a maioria da população achava que o Brasil não ia entrar na guerra, tanto é que aquela frase é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Getúlio Vargas foi bastante esperto e manteve o Brasil neutro pela maior parte da guerra. Ah, mas por que ele foi esperto? Porque o principal parceiro econômico do Brasil é os Estados Unidos. E o segundo principal parceiro econômico do Brasil era a Alemanha. Então, o Getúlio poderia, se mantendo neutro, vender para os dois lados, pode crer? Só que tem uma frase que eu acho que eu disse quando estava falando sobre a Primeira Guerra, que ela fala assim, se eu não falei, eu falo agora, né? Você pode até agradar dois senhores ao mesmo tempo, mas não por todo o tempo. Aí você fala por quê? Porque chegou um momento, por exemplo, que a aplicação, os investimentos dos Estados Unidos aqui no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, muito investimento, muito empréstimo, muito dinheiro para o Brasil. Estados Unidos, por exemplo, vai mudar, ao invés de ser o Big Stick, o grande cacete, eu faço e você obedece, agora eles têm a política da boa vizinhança. Não, você é meu parceiro aqui na América. Vai criar o Zé Carioca, o Walt Disney, para representar o Brasil lá fora. Vai chegar algumas coisas que não existiam no Brasil, como, por exemplo, sorvete Que Bom, como, por exemplo, a Coca-Cola. Dessa época aí do Estado Novo, os Estados Unidos mandando as coisas para cá. E aí, o Brasil vai criar a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, são mineradoras para siderurgia e metalurgia imensas, maiores do mundo, ou entre as maiores do mundo na época. E começou a mandar borracha, grãos, madeira, ferro, aço, em grande quantidade para Estados Unidos e Inglaterra, mas principalmente Estados Unidos. E aí eu passei a desagradar os alemães, porque quando eu passo a mandar vultuosas quantidades de ferro, aço, carvão, minérios, isso é matéria-prima básica para a indústria de guerra, que vai fazer armamentos, que vão fazer veículos de guerra que vão matar o alemão. E aí é quando acontece o torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães. O Brasil declara guerra ao eixo, né? A cobra vai fumar, é o slogan do Exército Brasileiro. Sentapua é o slogan da Força Aérea Brasileira. E mandamos 25 mil pracinhas para lutar na Segunda Guerra. Foram lutar na Itália,
foram lutar na Itália em um momento que o Mussolini já havia caído. Os brasileiros que foram lutar na guerra pelo Brasil na Itália lutaram principalmente contra nazistas. Os fascistas já haviam caído quando os brasileiros chegaram lá, beleza? E aí vem a grande parada. O Brasil entra na guerra na fase final e o Brasil vai ser vencedor dessa guerra, vai sair do lado vencedor da guerra. No entanto, tem um problema, né? Qual que é o problema? Qual que é a lógica de você lutar numa guerra contra ditaduras fascistas e, ao mesmo tempo, manter um regime ditatorial no Brasil? Então, um contrassenso, é uma contradição. Não tem lógica você lutar na guerra contra a ditadura e manter um aqui. Então, passou a haver uma pressão muito grande internamente, afinal de contas, já tem 15 anos que o Getúlio está governando sozinho, e externa, dos Estados Unidos, para que pudesse redemocratizar o Brasil. E o Getúlio, que não é bobo nem nada, sabia que estava sendo pressionado de todos os cantos, de todos os lados, ele foi lá e fez o quê? Não, já que vocês querem a democracia, se eu soubesse que o povo quer, eu faço o que o povo quer. Olha só, fila da puta. E aí ele foi lá e fez o quê? Convocou eleições para dezembro, eleições gerais. Foi lá e fez o quê? Fechou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava. Agora é liberdade de imprensa plena. Foi lá e acabou com a polícia política, aquela que reprimia, que extorquia, que matava, que torturava, sacou? Soltou os presos políticos. O Luiz Carlos Prestes, depois de 10 anos vendo o sol nascer quadrado, está solto. Voltou o pluripartidarismo, surgiram vários partidos, só ele criou dois, criou o PTB, que era um partido do Getúlio para povo, criou o PSD, Partido Social Democrático, que era um partido do Getúlio para elite, tinha a UDN, União Democrática Nacional, que era anti-Getúlio, descarado, do Carlos Lacerda, e até surgiu o PCB. O Luiz Carlos Prestes, depois de 10 anos preso, sai da cadeia e ajuda a fundar o PCB, um partido de esquerda naquele momento, sacou? E aí o detalhe, né, cara? A população ela é muito diferente. Por quê? Porque, primeiro, se você perguntar sobre ditadura no Brasil, quase 100% das pessoas vão lembrar da ditadura militar de 64 e 85. Eu até entendo porque essa é a mais recente. Mas para um povo que conhece, que se um povo conhece minimamente a história dele, ele sabe que não é só aquela ditadura que existiu. E o detalhe, mesmo que quando você lembra que o Getúlio Vargas foi ditador, a maioria não tem o Getúlio Vargas como ditador na cabeça. Aí você fala assim, mas por quê? Porque ele é um camarada populista. Ele era um camarada, meu velho, que ao mesmo tempo que ele mordia, ele assoprava. Ele é um camarada que era ditadura, mas que criou os direitos trabalhistas. Que era uma ditadura, mas que colocou você para votar. E para o povo, ser uma ditadura ou democracia, na maior parte da história do brasileiro, só alterou o que é a vida dele. Como eu te falei, de novo, as questões econômicas vêm na frente. Mas ele me deu o salário mínimo. Mas ele me deu férias, o descanso semanal, colocou o voto para ser secreto. Isso estava acontecendo no mundo inteiro. Foi o governo que fez? Foi, mas é o Getúlio Vargas, que é o camarada que é o responsável por tudo isso. Essa é a forma como o povo enxerga. E aí, na época, o Getúlio Vargas passou a ver que surgiu um movimento chamado queremismo. Queremismo porque o povo saía para a rua fora gritando: queremos Getúlio, queremos Getúlio. E aí a elite, né, começou a perceber o seguinte: caraca, se o Getúlio Vargas sacar que tem esse movimento queremista aí, é perigoso esse camarada querer ficar no poder mais tempo. Antes que ele perceba que ele está voltando a ter apoio popular e tente ficar no poder por mais tempo, vão dar um jeito desse cara sair. E o Getúlio Vargas foi pressionado para poder deixar o governo, senão ele poderia tomar um golpe de Estado. Tanto é que o Getúlio Vargas renuncia. A ideia que chegou a ser dada para ele foi a seguinte: Getúlio, negócio é o seguinte, você já convocou a eleição, já redemocratizou, show de bola, você não pode mais ser candidato, sai fora. Sai fora e não tente ficar no governo mais tempo, porque se você tentar ficar no governo mais tempo, tem um risco gigantesco das elites dos militares brasileiros receberem apoio dos Estados Unidos e você ser derrubado por um golpe. E se você for derrubado por um golpe, garotão, um golpe de Estado, você pode ser preso, pode ser morto, no mínimo você perde todos os direitos políticos por pelo menos 8 anos. Agora, Getúlio, se você sair na boa, você vai sair por cima, porque o povo lembra de você como o cara que democratizou o país. E se você sair na boa, você não toma golpe, você não vai ser preso, você mantém seus direitos políticos. E mais, Getúlio, apoia a minha candidatura para eu ser eleito, passando meu mandato você volta. E foi dito e feito.
O Getúlio Vargas renuncia, o Getúlio Vargas encerra, então, o Estado Novo, que é a fase ditatorial, e o Getúlio Vargas apoia o próximo candidato à presidência que será eleito, Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra está para Getúlio como Dilma Rousseff esteve para Lula. Eurico Gaspar Dutra nunca tinha sido eleito para um cargo executivo em instância nenhuma, assim como Dilma também nunca havia sido eleita. Mas a popularidade do Getúlio Vargas era tão intensa que ele conseguiu transferir o que ele queria de voto para eleger aquele camarada. A mesma coisa aconteceu com o Lula, transferindo a popularidade dos votos dele para Dilma Rousseff. Agora, a história está aí para ensinar que quem vota num candidato que o outro mandou achando que ele vai ser igual, está totalmente equivocado. Quem achou que o Dutra ia ser igual ao Getúlio se ferrou. E quem achou que Dilma Rousseff seria igual ao Lula, idem. Beleza? E aí, meu camarada? E aí, o que vai acabar acontecendo? Pra você ter ideia, a campanha do Dutra era um santinho, era uma imagem, né? Com ele abraçado no Getúlio, né? E o Getúlio Vargas apontando para a urna, sacou? Apontando para a urna assim, vote Dutra. Essa era a campanha. Ele disse a quem? Getúlio, vote Dutra. E o Dutra ganhou. E aí nós iniciamos a República Populista, ou República Liberal Democrática, que vai de 1946 até 1964. O Dutra, ele tem algumas coisas importantes. Primeiro, a Constituição de 1946. Afinal de contas, não tem como começar uma república liberal democrática se a Constituição era a Constituição fascista. Então, acaba aquela Constituição de 37, que era ditatorial, e faz uma nova Constituição, em 1946. Liberal, democrática, voto secreto para homens e mulheres, maiores de 18 anos, alfabetizados. Ela é muito, muito parecida com a Constituição de 1934. Mudou algumas coisas, como, por exemplo, o mandato passou a ser, ao invés de ser de 4 anos, passou a ser de 5 anos. Pode crer? O resto é basicamente igual. A outra coisa é que o Dutra assume o Brasil num período de Guerra Fria. E nesse período de Guerra Fria, o que vai acabar acontecendo? O Dutra vai se alinhar aos interesses dos Estados Unidos, do bloco capitalista, e rompe com o socialismo. Rompe relações com a União Soviética, rompe relações com o bloco socialista. Internamente, o Dutra fecha todos os partidos e organismos que fossem ligados à esquerda. Olha que detalhe interessante, né? O cara acaba de aprovar uma Constituição que é liberal e democrática, beleza? Lembra que no final do governo de Getúlio Vargas, ele retornou com o pluripartidarismo. Luiz Carlos Prestes refundou o PCB, concorreu na eleição para senador. Luiz Carlos Prestes foi eleito o senador mais votado do Brasil pelo PCB. E aí agora entrou o Dutra, né? Ele foi eleito senador pelo PCB, Luiz Carlos Prestes, e o Dutra foi eleito presidente. Das primeiras coisas que o Dutra fez foi fechar o PCB. E todos os partidos e tendências de esquerda do Brasil. De novo, o Luiz Carlos Prestes perde o mandato dele. De novo, ele cai do cavalo, o cavaleiro da esperança. Então, no contexto de Guerra Fria, se alinha o bloco capitalista, rompe com o socialista, fecha sindicatos e partidos de esquerda no Brasil e exonera as pessoas que ocupam esses cargos. Pode crer? Um outro detalhe, mais uma curiosidade, a mulher do Dutra era uma mulher muito católica, daquelas que seguia na figa limendo, no pé da letra, né? E ela falava que uma das coisas que atrasava o Brasil era que o Brasil era um antro de sacanagem, de prostituição, de jogatina, de jogos de azar, e de que o que atrasava muito o Brasil eram os cassinos. Então, os cassinos eram antros do Satanás que deveriam ser fechados, porque os cassinos são jogos de azar. O Dutra foi lá. Anauê, velho, é a saudação da AIB, que eu falei que era fascista. Aí eu falei, tudo que for fascista você pode colocar. Igual na Itália tem El Duce, na Alemanha, Heil Führer. Aqui no Brasil, a AIB, que era fascista, antes do Estado Novo, fazia Anauê. É tupi. Fascismo não é nacionalista? Então, Anauê é um termo tupi, que significa você é meu amigo ou você é meu parente. Eles eram os camisas verdes, né? Sim, esse é um dos apelidos dos integralistas lá no governo constitucional. Pode crer, velho? E aí vai acontecer o quê? O nosso camarada Dutra foi lá e fechou os cassinos do Brasil, sacou? Fechou os cassinos porque eles são considerados jogos de azar. E eu fico bastante incomodado com isso, né?
Ah, por quê? São proibidos jogos de azar no Brasil. Mega Sena é jogo de sorte, né? Na moral. Lotofácil é jogo de sorte. Jogo do bicho é o jogo de azar que ganha mais gente do que o jogo da Loto. O jogo do bicho é ilegal. Em qualquer banca de jornal tem jogo do bicho. À luz do dia. À luz do dia, assim, ó. Qualquer banca dessa aí que você for lá, chega lá com 2 contos, 10 contos, fala, joga no macaco. Aí, joga aí no... Joga na cobra, joga no viado. Se esse cara não vai fazer a puleta lá e vai jogar para você. É impressionante. A chance de você ganhar na Mega Sena é mais fácil um meteoro acertar sua cabeça andando no meio da rua. Você andando no meio da rua, um meteoro acertar na sua cabeça, é mais fácil. E aí vai me falar que não pode ter cassino, porque cassino é jogo de azar e Mega Sena é jogo de sorte, né? O outro detalhe, mas vai tirar o dinheiro dos pobres. Pobre não vai para cassino, não. Se o pobre for para cassino, é para trabalhar. Gera emprego, gera renda, gera um montão de coisa. Quem joga em cassino é turista. Quem joga em cassino é rico, sacou? Gera uma quantidade imensa de emprego, de arrecadação e tudo mais. Enquanto não tem o oficializado, tem os ilegais. Eu moro aqui em Jardim da Penha. Aqui em Jardim da Penha, Praia do Canto, Mato da Praia, tem pelo menos umas 3 casas de jogos legais. São mansões, velho. Cassino mesmo, sacou? Funciona lá com roleta e tudo mais, cara. Aí. E aí, como não tem fiscalização, você só vai perder, velho. Nos Estados Unidos, como os cassinos têm fiscalização, lá é 7-3 ou 6-4. Cassino 6-4 é 6 para o cassino, 4 para os apostadores. Cassino 7-3, de cada 10 apostas, 7 o cassino ganha, 3 os apostadores ganham. Cassinos 6-4 são cassinos que pagam a taxa de imposto menor que o governo, sacou? Passa endereço aí. Velho. É desse jeito que é a parada, pra você ter uma leve ideia. Agora tem uma galera pegando o pessoal aqui e levando lá fora para poder jogar em águas internacionais, né? Igual estavam fazendo na Argentina, no Uruguai, eles estão começando a fazer isso aqui no Brasil. O navio vem, pega a galera, sacou? Sai daqui nos barcos, vai para o navio ali fora, o navio chega em águas internacionais e o pau quebra, sacou? Na Argentina e no Uruguai isso está acontecendo em grande quantidade e eu já vi uns camaradas aí falando desses navios aqui, desses jogos aqui também. Mas, por enquanto, ilegal. Existe uma proposta de votação de legalização de cassino no Congresso Nacional em fase adiantada. No entanto, nós que somos um Estado laico, temos uma bancada religiosa imensa e o principal empecilho à aprovação da liberação dos cassinos é justamente a bancada religiosa no Congresso. Nós temos 3 grandes bancadas conservadoras no Congresso, que é a bancada BBB, a bancada do boi, da bala e da Bíblia. A bancada do boi é do agronegócio, né? Fortíssima. A da bala são dos militares, também muito numerosa. E a bancada da Bíblia, que é a bancada da galera da igreja. Pode crer? Além disso, outra coisa alta do plano do Dutra foi o plano SALT. Investimento em saúde, alimentação, transporte, energia e segurança. SALT. Saúde, alimentação, transporte, energia. Beleza? Esse plano, a partir de agora, os governos passam a ter planos de governo. Né? Se eu ganhar, eu vou investir nisso, porque até então não tinha, não. Os caras não tinham plano? Não, tinham não. Tipo assim, vota em mim, que aí, se eu ganhar, eu vejo o que eu faço. Mas você não tem um plano? Não, eu vou fazer um plano, nem sei se eu vou ganhar. É brincadeira, mas existia a maioria dessa forma, sacou? E aí, cara, o que vai acontecer? Na ocasião, o governo do Dutra, então, para você lembrar, Constituição de 46, Guerra Fria, rompimento com o bloco socialista, alinhamento ao capitalista, fechamento dos grupos e partidos de esquerda no Brasil, fechamento dos cassinos e plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, que não deu certo. Os investimentos não foram suficientes para promover todos esses setores ao mesmo tempo. Acaba o governo do Dutra, entra de volta nos braços do povo Getúlio Dornelles Vargas. Depois de 5 anos fora da presidência, o Getúlio Vargas volta para ser candidato e o Getúlio Vargas vai ser eleito pela primeira vez na sua vida para presidente pelo voto popular direto e secreto. Na época, o slogan dele era Getúlio de novo nos braços do povo e a mão suja de petróleo da campanha que ele estava lançando da Petrobras. Alguns anos e anos e anos depois, um outro candidato, que vocês vão lembrar qual que lançou para sua reeleição. Fulano de novo, com a força do povo. E, de novo, a mão suja de petróleo. Só que dessa vez, faltando dedinho.
Ah, é o Lula. Com certeza. O Lula ele copiou de forma quase integral, né, a campanha do Getúlio Vargas para ele ser eleito, né? E de novo eu falo, né, aquele que não conhece a história não sabe que o negócio está sendo repetido, né? É Getúlio de novo nos braços do povo, é Lula de novo com a força do povo. Na época, mão suja de petróleo lançando a Petrobras, na época do Lula, mão suja de petróleo lançando o pré-sal. Os dois foram eleitos com essa parada, sacou? E na ocasião, Getúlio Vargas ele é eleito agora, só que Getúlio Vargas é eleito agora numa Constituição democrática, num governo democrático. Ele não governa mais por decreto-lei. Não é mais uma ditadura. A maior coisa que o Getúlio Vargas conseguiu aprovar no retorno dele foi, de fato, a criação da Petrobras. Isso aí é com certeza, né? E ele vai ter dificuldades extremas nesse segundo governo dele. Porque, como eu estou falando, ele não está acostumado a governar num governo democrático, num modelo democrático. Ele está acostumado a falar, faz tal coisa e acabou, o povo vai lá e faz. Ele está acostumado a governar por decreto-lei. Ele não está acostumado com oposição no Congresso, sacou? E na época, você sabe como brasileiro é, né? O brasileiro ele vai votar e vai lá e vota no Getúlio Vargas do PTB para presidente e vai lá e vota no Carlos Lacerda, senador da UDN, oposição. Você coloca um cara para governar e outro cara para não deixar de governar. Se você vai votar num camarada do partido X, vota num deputado e num senador também do partido X, pô. Porque aí aquele cara que propôs as ideias de plano, você coloca dois caras para ajudar ele. Mas brasileiro ele vota assim, ele vota na Dilma Rousseff para ser a presidente e vota no Aécio Neves para ser deputado federal. Aí não tem como. Você coloca um cara para governar e dois para não deixar governar, já era. E basicamente o governo do Getúlio vai passar por muitos perrengues. Né? Na época, ele começou a enfrentar uma oposição não só forte no Congresso, mas passou também a enfrentar uma oposição popular. O salário mínimo ele não aumentava já havia anos. Você tem uma leve ideia, a última vez que teve um aumento de salário mínimo foi na época que o Getúlio era presidente na ditadura. Sacou? Passaram os 5 anos do governo do Dutra, entrou Getúlio e o salário não tinha aumentado ainda. E o Getúlio conseguiu a proeza de, na época, aumentar o salário mínimo em 100%. Você pode achar que é absurdo, né? Absurdo o cara aumentar o salário em 100%. É o que a elite da época falava. Mas é bom imaginar que a inflação daquela época era 25% ao mês. Imagina que seu salário não sobe há 6 anos. Sacou? Imagina, meu velho. Imagina que seu salário não sobe há 6 anos. Imagina que a inflação nesse momento é 25% ao mês. O que você comprava há 6 anos atrás, as coisas foram subindo, o salário, o preço das coisas, ó, e o seu salário manteve a mesma parada. Ah, eu te dou um aumento de 100%, você fica feliz, beleza? Quem vai pagar vai ficar puto, show de bola? Mas o seu salário de 100% de aumento só vai valer para 4 meses. Ah, por quê? Te dei 100% de aumento, mas a inflação é 25% ao mês. Então, em 4 meses, a inflação já corroeu o seu 100% de ganho. Sacou? Teve greve dos 300 mil, movimento do panela sem comida, movimento dos sem fome, dos com fome, pela alimentação, um monte. A Getúlio Vargas, quando deu esse 100% de aumento, ele conseguiu ganhar o apoio popular, mas, como eu te disse, por pouquíssimo tempo. Aí você fala, por quê? Porque daqui a 4 meses a inflação corrói o salário e o cara quer aumento de novo. E aí o Getúlio vai ter dificuldade. Tanto é que, na época, ele não só não consegue mais aprovar as coisas, porque a oposição é imensa, tentou criar a Eletrobras, que era uma estatal de energia, não conseguiu, tentou criar uma lei que diminuía a margem de lucro das empresas no Brasil, estrangeiras no Brasil, não conseguiu, criou uma lei que proibia a saída de todos os investimentos estrangeiros do país de uma vez só, então, tipo assim, você tem 100 mil de lucro no Brasil, você pode mandar 40 mil para fora, 60 mil tem que ficar aqui. Você não pode vir aqui e aplicar o seu dinheiro no negócio e todo o dinheiro que você extrai, você manda para fora. Porque às vezes o camarada vem aqui e faz um investimento de 1 milhão, mas ele retira 10 milhões do país. Então ele não investiu, pô. Sacou? Ele drenou o país. E Getúlio Vargas queria colocar leis que impedissem que esse dinheiro fosse drenado do país de forma tão rápida. Né? Não conseguiu. E o principal opositor dele era esse jornalista, líder da UDN no Congresso, o tal do Carlos Lacerda, que sofreu um atentado, o famoso atentado da Rua Toneleiros. E na época,
as investigações deram conta de quem havia contratado o pistoleiro era um tal de Gregório Fortunato, né? Pistoleiro chamado Climério, né? Climério, sabe? Climério, esse Climério, você tem uma leve ideia? Olha como que o mundo é uma coisa muito doida, né? Climério foi um dos pistoleiros que atirou para tentar matar o Carlos Lacerda. Errou, deu um tiro, só um tiro no pé do cara. E olha só como foi a parada. O cara foi matar o Carlos Lacerda, ao invés de matar o Carlos Lacerda, acabou matando o guarda-costas do Carlos Lacerda, que era um major da aeronáutica, acertou um tiro no pé do Carlos Lacerda. Um guardinha que estava a 2 ruas de distância ouviu os disparos, veio correndo para a região, viu um cara correndo com a arma na mão, atirou no cara, errou. O cara se voltou, atirou no guardinha, acertou a perna do guardinha e entrou no carro. O guardinha, ferido, anotou a placa do táxi que o cara entrou. Memorizou a placa. E dessa placa chegou em quem era o cara, esse tal de Climério, e desse Climério chegou no contratante, que era o tal de Gregório Fortunato, guarda-costas do Getúlio Vargas há mais de 30 anos. E na época, a galera botou pressão em cima, foi o Getúlio que mandou matar. O Gregório Fortunato afirma que o Getúlio Vargas nunca pediu ele para contratar ninguém, ele fez isso porque ele quis, beleza? Ele assumiu a culpa integralmente, mas na cabeça do povo, quem mandou foi o Getúlio, né? E aí, mesmo não sendo provado naquele momento que foi o Getúlio que havia mandado matar o Carlos Lacerda ou tentado matar o Carlos Lacerda, você sabe como que o povo é, né? O povo já julga por ele mesmo. E aí? E aí, oposição imensa, falta de apoio popular, inflação, pressão do Congresso, pressão dos Estados Unidos, Getúlio, ou renuncia ou você vai tomar um golpe. E aí, dessa vez, não renunciou e nem tomou golpe. Falou aquela frase famosa, né? Do catete, eu só saio morto. E na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, o nosso camarada Getúlio Vargas se matou com um tiro no coração. Um suicídio político, né? Um suicídio político por quê? Porque ele deixou uma carta de testamento colocando as motivações do assassinato, do suicídio dele, do que ele havia feito para a população, dos caras que perseguiam ele, da UDN, dos Estados Unidos, do Carlos Lacerda. E o povo, ele é muito passional, é muito emotivo, né? O povo é igual jogador, assiste jogo de futebol e assiste o político. O atacante do seu time perde um gol atrás do outro, ele é um perna de pau, pede para cagar e vai embora, aí daqui a pouco a bola bate na barriga do cara, entra, se chama ele de craque, matador, e assim vai. Vou te dar uma ideia bem simples, né, velho? No começo do campeonato, os vascaínos não estavam chamando o Ribamar de matador, velho? Ribamar. Fizeram até a musiquinha. Hoje tem gol do Ribamar. Pelo amor de Deus. O que é aquilo? O que é aquilo? Sacou? Eu jogo melhor do que o Ribamar. Muito melhor do que o Ribamar. Eu não tenho uma bunda do tamanho da bunda dele, nem uma barriga do tamanho da barriga dele, mas pelo amor de Deus. O povo é assim. E aí aquele mesmo camarada, sacou que, seus lá da porra, vocês gostam, né? Deus me livre, é padecer no inferno, rapaz. Igual eu tava falando aqui há 12 anos atrás, meu velho, aí Lincoln no Flamengo, outra praga também, sacou? O camarada perde um montão de gol, poderia ter colocado o time lá na frente. E aí, eu falo, né? Tem algumas coisas que elas vêm na sua vida, meu velho, difícil, né? Você imaginar que há 12 anos atrás o Vasco nunca tinha sido rebaixado e agora tá para ser tetra, só vai aparecer o Galvão Bueno na última partida. É tetra! É tetra! Pelo amor de Deus. E olha que eu me chamo Rondinelli. Eu sou vascaíno, hein? Rondinelli é o deus da raça do Flamengo. Mas, enfim, o vascaíno é isso aí mesmo, essa cruz aí que eu estou carregando por enquanto. Vamos ver. Pelo menos me tornou uma pessoa mais humilde. Eu vi isso um dia desse na televisão, que os vascaínos ficaram muito humildes depois do terceiro rebaixamento. E agora, eu acho que os vascaínos vão entrar para a ordem dos franciscanos, daqueles que têm desapegos, tá me entendendo? Eu acho, que tá osso. Com Getúlio Vargas, foi a mesma coisa. Botafoguense está mais fudido do que eu, isso aí é verdade. Né? Sempre tem alguém com a cruz maior, né? Sempre tem. Alguém tomando uma pica maior. Mas, de qualquer forma, o que vai acabar acontecendo? Por que eu estou falando isso? Porque o povo que até então tinha uma oposição gigantesca ao Getúlio Vargas, naquele momento que ele se mata, o Getúlio Vargas vira santo, cara.
E aí, velório, e invadiram os prédios da Globo, invadiram os prédios da Tribuna da Imprensa, invadiram os prédios da UDN, tentaram linchar o caso Lacerda. E eu digo que é um suicídio político, porque se o Getúlio Vargas cai, quem ia virar o próximo presidente ia ser o caso Lacerda. Quem ia assumir o governo ia ser a UDN. E com o suicídio do Getúlio, nunca será. Com o suicídio do Getúlio, a UDN nunca assumirá a presidência e o caso Lacerda nunca será presidente. Os historiadores costumam dizer que o suicídio do Getúlio Vargas postergou o golpe em 10 anos. Ah, por quê? Porque ele ia tomar um golpe em 54, quando ele se matou. E esse golpe vai acontecer 10 anos depois, em 64, no João Goulart. E aí, meu velho, o Getúlio Vargas se mata, entramos no JK. No JK, nós temos o quê, para você poder lembrar? Primeiro que o JK é o cara do nacional desenvolvimentismo. O JK é um camada que fala que o governo tem que criar infraestrutura, estrada, porto, aeroporto, ferrovia, e assim vai, para poder atrair o capital estrangeiro com as empresas de produção de bens de consumo duráveis e não duráveis, beleza? JK é o camarada do plano de metas. 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E olha que ele consegue fazer esse progresso acontecer em quase todos os setores do plano de metas. Aí o cara fala assim, mas como é possível? É porque às vezes os números enganam. Você vai lá e fala assim, o JK ele conseguiu fazer crescer a indústria petroquímica em 500%. Aí você fala, mas por quê? Porque existia uma indústria de petroquímica. Então vieram mais 5, cresceu 500%. Sacou? Multiplicou as estradas em 1000%. Tinha 100 quilômetros de estrada pavimentada. Sacou? Então, quando você tem um número pequeno de coisas e você dá um upgrade em cima, se você faz mais uma, tem uma hidrelétrica, eu faço mais uma. 100% de crescimento em energia elétrica. Hoje seria difícil, eu posso dizer até quase que impossível, alguém fazer aquilo que o JK fez, porque os números de hoje são números diferentes daquela época. Faz hoje 100% de energia elétrica, de hidrelétrica, crescer. Faz hoje 500% de crescimento em indústria petroquímica, com a quantidade que tem. Sacou a diferença? E, é claro, não podemos esquecer de Brasília, beleza? Então, o JK é o presidente Bossa Nova, é o presidente da modernidade, é o camarada que vai construir Brasília, é o camarada do plano de metas, do plano crescimento econômico, geração de emprego e renda, modernidade, e é um camarada também que endividou o Brasil num grau inimaginável. Para você ter uma leve ideia, no último ano do governo do JK, a quantidade de empréstimo que ele tinha feito junto ao Fundo Monetário Internacional, conhecido como FMI, era tão grande que o FMI ficou bolado com o JK. E falou assim, bicho, esse camarada, ele não vai ter condições de pagar as dívidas dele, não. Por quê? Porque a quantidade de empréstimos que o Brasil está pegando, ele não vai conseguir pagar. O país não vai ter liquidez para conseguir gerar essa riqueza. No último ano do mandato do JK, o Fundo Monetário foi lá e cortou os empréstimos. E o JK com as obras todas paradas, sem concluir. Se reuniu com o Fundo Monetário e falou assim, não tem como. Vocês têm que continuar mandando, senão o governo vai acabar sem eu ter inaugurado nada. O Fundo Monetário não quis emprestar. O JK mandou o Fundo Monetário para aquele lugar, rompeu com o Fundo Monetário, e você sabe o que o JK passou a fazer, cara? Ele passou a produzir dinheiro sem lastro. Igual lá no encilhamento da República Velha do Rui Barbosa. Produzir dinheiro sem lastro é produzir dinheiro sem ter ouro. Lembra que eu falei que você tem R$1 bilhão circulando, tem que ter 1 bilhão em ouro no Banco Central. Era assim nessa época. Se você vai lá e produz mais R$1 bilhão, mas não aumenta a quantidade de lastro, você tem só mais papel circulando com a mesma riqueza. Você desvalorizou sua moeda e gerou inflação. Mas por que desvalorizou a moeda e gerou inflação? Vamos lá ao exemplo da terceira e quarta série. Antes você tinha R$1 e R$1 comprava uma maçã. Beleza? Aí agora o camarada foi lá e fez mais R$1. Beleza? E tem R$2. Antes você comprava R$1 com uma maçã. Agora, para você ter essa maçã aqui, é necessário você ter R$2. Ó. Se você precisa de mais dinheiro para ter a mesma coisa, antes era 1, agora 2. A mesma coisa está aqui, eu não aumentei a coisa. Ó. Eu não coloquei mais outra maçã. Uma maçã para R$1. Aumentei a quantidade de dinheiro circulante. R$2 para uma maçã só. Precisei de mais dinheiro para ter a mesma coisa.
Se eu precisei de mais dinheiro para ter a mesma coisa, eu desvalorizei a minha moeda. Se antes valia R$ 1 uma maçã e agora valem R$ 2 a mesma maçã, gerou inflação. E aí? Só que aí parece que o nosso camarada JK estava começando a imaginar uma frase célebre do filme Tropa de Elite. Uma das célebres, né? Uma das, né? Tem uma que é muito famosa, ela é baixaria, mas estamos aqui no meio de pessoas que têm a capacidade de relevar as coisas, saber relevar. Uma que é assim: essa pica não é minha, ela é do Aspira. Essa frase se adequa perfeitamente ao senhor JK e ao senhor Jânio Quadros. Aí você fala, por quê? Porque o JK, quando produz dinheiro, paga os salários, termina as obras e sai por cima. O cara dos 50 anos em 5, o cara do plano de metas, o cara que fez e cumpriu quase tudo, o cara de Brasília. Só que a quantidade de dívida que o próximo presidente vai herdar vai determinar a quantidade de tempo que ele vai ficar no poder. O próximo presidente vai ser o nosso camarada Jânio Quadros da Silva. Jânio Quadros da Silva. Que horas termina essa aula nossa mesmo? Começou que horas? 4h20, né? 4h20 vai até 5h30. 5h30 vai até 6h20. Senhores, vai bater agora? Vou ficar faltando falar para vocês, então, mesmo que de forma rápida, porque você viu que essa matéria que eu dei hoje, galera, eu gasto mais ou menos em sala de aula para sair de Getúlio Vargas até o JK, umas 12 aulas. Você vê como que o negócio é bastante corrido. Então, para as próximas, me lembrem, para eu poder retomar no Jânio Quadros e João Goulart, antes de começarmos o regime militar. Beijo para vocês. Tenham uma ótima tarde. Vou voltar para o dado, porque eu tenho uma reunião lá agora. E depois, meu velho, tem uma aulinha às 2h da noite. Beijo. Até mais. Tchau. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Adeus.